Imagine só, enquanto a Europa acorda para a realidade de uma guerra que bate à sua porta, a Rússia continua sua dança de ilusões e ameaças vazias. De um lado, promessas de aniquilar Moscou com um único golpe, do outro, a produção frenética de munições em solo polonês, como se o continente finalmente entendesse que não há mais tempo para hesitações. Mas o que realmente está acontecendo nos bastidores desse xadrez geopolítico? Vladimir Putin, em mais um de seus discursos teatrais, anunciou uma pausa humanitária nos combates, mas apenas onde, segundo ele, tropas ucranianas estariam supostamente cercadas. A oferta? Algumas horas de trégua, como se isso fosse resolver algo. O detalhe é que nem seus próprios generais acreditam nessa narrativa. O chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimo, já foi chamado de mentiroso até por jornalistas militares russos, que sabem muito bem que a realidade no fronte é bem diferente. Putin, então, propôs uma encenação, deixar que jornalistas internacionais vejam com os próprios olhos a situação. Mas quem, em sã consciência, acreditaria em um regime que há anos distorce a verdade? Enquanto isso, no leste da Ucrânia, a situação é caótica. Em Kupiansk e Krasnoarmysk, os russos tentam desesperadamente consolidar posições, mas qualquer avanço é rapidamente desfeito. Em Pokrovsk, por exemplo, a bandeira russa tremulou por míseros 60 minutos antes de ser destruída. E não adianta inflar números, os planos de cercar a aglomeração da cidade, mesmo com 11 mil soldados, esbarram na resistência ucraniana. Cada tentativa de transformar gestos simbólicos em vitória se desfaz como fumaça. Mas a Europa, enfim, parece acordar. A ministra da Defesa da Bélgica, Ludivine de Donder, não mediu palavras. Um ataque russo a Bruxelas seria respondido com a destruição total de Moscou. E ela tem razão em alertar. A máquina de guerra russa produz 4 vezes mais munições do que toda a OTAN junta. Enquanto isso, a Polônia dá passos concretos. A 100 quilômetros da fronteira ucraniana, o novo complexo industrial começará a fabricar projéteis de 155 milímetros, essenciais para as forças aliadas. É a independência militar tomando forma sem depender de importações. Do outro lado, a Lituânia fecha 2 dos principais postos de fronteira com a Bielorrússia até novembro, uma resposta direta às provocações de Lukashenko, que nega envolvimento em ataques cibernéticos e drones que paralisaram o aeroporto de Vilnius. Mas quem acredita em coincidências? A medida é dura, afeta cidadãos e negócios, mas necessária. Afinal, não se pode ignorar uma guerra híbrida em curso. Enquanto isso, na Rússia, a escassez de mão de obra atinge níveis críticos. Faltam 500 mil motoristas, especialmente nas regiões mais afastadas. A solução? Permitir que veteranos da guerra na Ucrânia, mesmo com deficiências físicas, dirijam ônibus com câmbio automático. Segundo as autoridades, a segurança não será comprometida. Mas convenhamos, é um paliativo. A verdade é que o país sangra sua população em uma guerra sem sentido, enquanto planeja importar 279 mil trabalhadores estrangeiros em 2026, principalmente da Índia, China e África. O mundo russo que Putin tanto defende está se esvaziando. Nas regiões ocupadas do Donbas, 3 mil empresas operam com apenas 30% de mão de obra local, e muitos são forçados a trabalhar em troca de migalhas ou sob ameaças. A pergunta que fica é, até quando o mundo assistirá a esse teatro de absurdos? Enquanto a Rússia joga com mentiras e ameaças, a Europa se arma, não apenas com palavras, mas com ações. E a Ucrânia, apesar de tudo, resiste. A história está sendo escrita agora, e cada escolha definirá o futuro de milhões. Não dá mais para ficar parado. E o que se vê nas fábricas e minas do Donbas não é desenvolvimento, mas um espetáculo grotesco de desmantelamento. Equipamentos inteiros são arrancados e transportados para a Rússia, ou simplesmente doados a empresas russas, como se fossem migalhas de um banquete que nunca existiu. Os trabalhadores? Formalmente demitidos para maquiar estatísticas e esconder a verdadeira face da miséria. A taxa de desemprego na região triplicou desde os anos 90, e o que resta são promessas vazias e um futuro roubado. Enquanto isso, no outro lado do mundo, líderes se curvam em gestos de subserviência calculada. O presidente da Coreia do Sul recebe Donald Trump com pompa militar, uma orquestra marcial e uma coroa dourada que mais parece um símbolo de vassalagem do que de aliança. Trump, sorridente, admira o presente como se fosse um troféu, e o banquete que se segue é servido em pratos banhados a ouro, com brownies e tangerinas meticulosamente dispostos. A cereja do espetáculo? A mais alta condecoração do país, o Grande Ordem de Mugunga, reservada a chefes de Estado e figuras que contribuíram para a prosperidade dos povos.
Trump, é claro, não resiste. Eu adoraria usar isso agora mesmo. Mas se há algo mais obsceno do que essa encenação de poder, é a impunidade que reina em lugares onde a justiça é apenas uma palavra. Na Bielorrússia, o Comitê de Investigação finalmente pôs as mãos em Viktor Letsky, um dos criminosos mais sanguinários da história do país. Por 19 anos ele fugiu da lei, até ser capturado no Cazaquistão e extraditado. Letsky não era um bandido qualquer. Era o carrasco oficial da banda Morozov, um grupo responsável por pelo menos 35 assassinatos, embora especialistas estimem que o número real passe das centenas. Entre suas vítimas, o autoridade Viktor Kaban Sepenka, executado em 1997 junto com seu filho de apenas 1 ano. A crueldade não tinha limites. O mais irônico, enquanto outros chefes do crime eram presos, mortos em acidentes, ou simplesmente desapareciam, a banda Morozov operava sob a proteção silenciosa do regime. Até 2005, ninguém parecia notar. E o líder do grupo, que poderia esclarecer muitos desses mistérios, já foi executado há muito tempo. A justiça, quando chega, é seletiva, e quase sempre tarde demais. Mas se há algo que une ditadores e autocratas, é a obsessão por controlar até os detalhes mais íntimos da vida alheia. Alexander Lukashenko já ditou que seus cidadãos devem comer, e agora Vladimir Putin resolveu dar lições de nutrição. Em uma reunião com o governo, o presidente russo lamentou: os russos comem pouca peixe e frutos do mar. O consumo está abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde, e em países onde esse índice é alto, a expectativa de vida aumenta. Atualmente, o consumo per capita é de 24 quilos por ano, menos do que no passado. E Putin tem razão, a dieta faz diferença. Mas há um detalhe que ele convenientemente ignora. Se a expectativa de vida dos russos é baixa, não é por falta de peixe, é porque o Kremlin insiste em alimentar o país com chumbo e sangue. A inflação nos preços dos alimentos já supera 30% em 1 ano, mas o verdadeiro custo está nas vidas ceifadas em uma guerra sem sentido. Talvez, em vez de palestras sobre nutrição, Putin devesse começar por uma pergunta simples: quantos anos a mais viveriam os russos se ele parasse de enviá-los para morrer na Ucrânia? A verdade é que o mundo está cansado de espetáculos, de coroas douradas, de discursos vazios, de justiça que chega tarde demais. Mas enquanto alguns se curvam, outros resistem. E é por isso que cada curtida, cada compartilhamento, cada palavra de apoio faz diferença. Porque a informação é a primeira linha de defesa contra a mentira. Porque juntos, somos mais fortes. Obrigado por estar aqui. Por acreditar que a verdade importa. E por fazer parte dessa resistência. Que seu dia seja produtivo, e que amanhã, o mundo esteja um pouco mais perto da justiça que merecemos. Até a próxima!